intelectual. Por isso lá no início eu falei que é muito necessário nós lermos essa obra básica. Logo no início a irmã falou aqui do estudo do Livro dos Espíritos, que é na quarta-feira, que é online, você pode fazer na sua casa. Vocês também fazerem o Evangelho. O Evangelho, gente, é de uma importância. Se cada um de nós soubéssemos. Eu tinha uma certa dificuldade. Eu tenho 23 anos de Espiritismo. Mas há pouco tempo, tem pouco tempo mesmo, que hoje sagradamente eu faço o meu Evangelho. Por quê? Porque quando você faz o Evangelho, você acende uma fenda de luz dentro da sua casa. Você traz para você uma espiritualidade, primeiro, muito grande, íntima sua, porque você começa a ter reflexões, você começa a crescer também, intelectualmente, moralmente. Você traz para você espíritos e abnegados. Você traz para você a oportunidade de familiares que vocês não tiveram a oportunidade, ou que, pela questão da distância da matéria e espírito, e ali visitarem a vocês. Inclusive, dentro um desses evangelhos, eu consegui, através desse evangelho do lar, um espírito me perdoar, que foi feito no evangelho do lar. Por quê? Porque ele entendeu que eu mudei a minha conduta. Mesmo que outra hora eu me causei qualquer tipo de dor ou sofrimento, porque é isso sempre que eu faço, peço quando eu faço o meu evangelho. Se eu cometi algum ato que aquilo fugisse dentro do que Deus nos espera, né, na questão moral, que Ele me perdoe. Por quê? Porque o perdão é libertador. Então, assim, eu consegui isso. E eu sei também hoje que também diante do meu evangelho eu consigo receber vários familiares. Eu sempre gosto de falar, principalmente quando eu faço uma oração, que nós temos uma família, além da nossa família universal, temos uma família que nos ama incondicionalmente. Então essa família também, ela acaba ali agregando e se afinando a nós através do Evangelho. Eu vou contar uma coisa rapidinho que aconteceu, e eu tenho certeza que tem a ver muito com questão de espiritualidade. No domingo, ele inventou de querer fazer um cuscuz 10 horas da noite. Simplesmente ele deitou, foi assistir televisão e dormiu. Quando foi 2 horas da manhã, o meu gato, ele nunca me acorda 2 horas da manhã. Foi lá e chamou, insistiu. Resumindo, nós íamos morrer queimados dentro do apartamento de último andar, porque ia explodir tudo. Porque tem na cozinha, né? Botijão de gás, micro-ondas, tanta coisa que é totalmente inflamável ali. E simplesmente a espiritualidade daquele dia do evangelho que eu fiz no domingo foi lá e usou o meu gato para nos salvarmos. A panela, estava um cheiro terrível. E eu, gente, quando eu deito, eu trabalho muito do lado. Sonho, o desdobramento. Que eu, Jesus amado, até sua eu já levei, mas aí depois eu vou do campo. Mas assim, aonde eu quero chegar para vocês? Faça o Evangelho. Tenha a oportunidade do Evangelho que é feito aqui na segunda-feira. Tenha o estudo do Livro dos Espíritos. É bom, sabe? São várias pessoas ali online que né, dá para você conversar. Vamos nos instruirmos para poder a gente entender, para a gente não estar aí perdido a várias informações que muitas vezes são informações que não vai nos agregar, que não vai nos fazer crescer como seres humanos, né? No sentido do crescimento moral e intelectual. E aí, eu vou falar um pouquinho da lei da causa e efeito, que também tem muito a ver com a questão do progresso espiritual, né? Falei da justiça. O que seria essa lei da causa e efeito? Aí Kardec, ele vem esclarecer, né?
que tudo isso nos leva a um único objetivo, uma única rota, que seria a evolução plena. Esse mecanismo multifacetário, porém único no sentido de cada um, onde cada ser, ele conduz os seus próprios processos. Conhecendo esse mecanismo, poderemos escolher os melhores caminhos. Assim, quantos sofrimentos, dores e processos que nos geram desconforto deixarão de ser criados. E vai acontecer o quê? Vai haver isso uma libertação, né? No capítulo 7, no livro Céu e Inferno, Kardec traz 3 mecanismos aqui dessa lei, como funciona essa lei. Aí na questão 621, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, na nossa consciência. E aí, quando nós temos a consciência que essa lei que está dentro, que está gravada em nós, e o que a gente começa a entender o que é reencarnação, o que é a justiça divina, o que somos nós mesmos que fazemos essas escolhas, aí vem esses 3 processos aqui que eu resumi. Vem o arrependimento, que a gente se arrepende muitas vezes de trazer para nós dores, ou sermos juízes ou julgadores de alguém. Vem a expiação, que é o nosso processo de reforma, de melhoramento. E depois vem a reparação. Porque todo o ato que nós cometemos, eles passam por esses processos aí. Não tem como nós fugirmos dele. Mas tudo se inicia onde? No arrependimento. Precisamos nos arrependermos. Reconhecer que somos falhos, sim, mas nós não devemos ou não temos o porquê de permanecer, cometendo os mesmos erros. Não é muito mais fácil a gente tentar, através da busca do esclarecimento, desviarmos das nossas más inclinações, porque infelizmente nós temos, principalmente quando a gente entende que, como eu falei da reencarnação, sobre a questão das múltiplas existências. Nós temos muitas inclinações, mas também temos a oportunidade, e essa oportunidade ela é fundamentalmente necessária quando começamos o estudo, quando nós buscamos o esclarecimento. André, um amigo também assim, o que é o perdão? Querem questionar ele que o perdão era uma forma de castigo. Eles não, o perdão é uma forma de recomeçar. Ele diz, bom, tá bom, eu recomeço. Agora, a imutabilidade da lei de Deus. Se eu matei, eu vou morrer do mesmo jeito. Não. A lei de Deus é imutável, mas nós somos mutáveis. Então, nós temos o direito de resgatar. Se você matou, salva uma vida e você vai seguir sua jornada rumo à evolução espiritual. E Deus tudo eternamente. Deus dá o livre-arbítrio para que nós façamos uso desse livre-arbítrio para resgatar os erros passados e seguir o nosso rumo espiritual. Como ele falou aqui, se nós cometemos um ato, se nós matamos alguém, lógico que nós, dentro da lei da causa e efeito, vai acontecer de quê? Que a gente vai ter que mais para frente, na outra existência, que foi trazida, no sentido espiritual, para a nossa inclinação, a gente vai ter que resgatar. Porque é assim que acontece, essa questão desses processos de expiações nossas. Nada vai ficar sem um retorno. Porque toda colheita precisa de uma semeadura. Se você semeia algo de bom, você vai colher algo de bom. Se você semeou algo de ruim. Então é isso, no sentido desses atos e ações que nós mesmos cometemos,
vai ter que ser reparada. A lei da causa e efeito é sábia, seu mecanismo, quando entendido, nos mostra que todos somos responsáveis pelas nossas ações, levando a cada criatura que cometeu o desequilíbrio, porque quando a gente comete esses atos, nós estamos em quê? Em desequilíbrio. Seja responsável pelas suas ações, onde irá trazer a ele a responsabilidade, ou seja, ele vai trazer a ele. Deus, ele não traz. Deus é Deus, ele é bondade e misericórdia infinita. Vai trazer a ele a responsabilidade de se ajustar e equilibrar aquilo que nos faz sofrer ou gerar desconforto. No livro Consolador, Emmanuel fala: se o determinismo divino é o bem, Deus é bondade. O determinismo divino é o bem. Quem foi que criou o mal? Quem? Eu acredito que o mal é algo inerente para ele existir bem sem mal. Então, tem que ter o equilíbrio da balança. Do ponto de vista, faz parte do equilíbrio. Quem criou o mal são as nossas ações. Por quê? Porque na medida que nós vamos nos esclarecendo, crescendo moralmente, vai chegar uma hora que o mal não mais vai existir. Mas isso só acontece ou quando? Quando na medida que nós, me entenda a sua colocação. Na medida que nós vamos nos depurando com espíritos materiais, temporários que nós somos, mas partindo no sentido espiritual, quando vai havendo essa depuração, mais evoluídos, mais moralmente nos tornamos. Tanto que Deus, hoje, ele tem anjos, arcanjos, tem espíritos superiores que foram espíritos que também tiveram um ponto de partida. Todos nós, Deus, ele nunca deu preferência para uns e outros não. Todos nós fomos criados no mesmo ponto de partida. Só que uns entenderam mais rápido e seguiram a sua jornada evolutiva, se depuraram mais rápido moralmente, e outros ainda, acabam desviando, vamos dizer assim, dessa rota e trazendo para ele próprio essas consequências tão amargas e dolorosas. André, só uma contribuição, assim, só para a gente entender que para expurgar um erro cometido, não é uma lei matemática, mecânica, Eu tirei uma vida, reponho outra e está tudo bem, não existe essa lei de compensação. No Espiritismo não existe essa lei de compensação. Você tira uma vida e repõe, salva alguém, e está tudo bem. Não é essa regra matemática assim. Allan Kardec traz muito claramente no Livro dos Espíritos que na verdade, tem no Evangelho segundo o Espiritismo e algumas perguntas também no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: para a gente expurgar um mal cometido, que nem sempre a gente consegue expurgar numa vida, outras existências a gente poderá necessitar de outras existências, mas para isso a gente tem que ter um arrependimento sincero, expiar, por isso que a gente vem em mundo de provas e expiações, que a gente sofre, e a gente pena muitas vezes em várias situações e, claro, salvar outras vidas, Então não é uma coisa, não é uma regra compensatória, é só nesse sentido para a gente pensar. Ora, como assim? Eu posso matar alguém, fazer um mal e salvar outra pessoa e existe essa compensação, Só para a gente entender. Eu até coloquei, acho que você estava aqui, que eu falei, que é arrependimento, expiação e reparação, O determinismo divino consiste em uma lei para todas as criaturas. A lei do amor, do bem. No entanto, quando a criatura confia muito mais em si mesmo do que na sabedoria de Deus, ela torna o foco contrário
a essas mesmas ações, ou lei da harmonia. Eis aqui o mal. Ou seja, foi o que eu falei anteriormente. A questão do mal, porque ainda nós conhecemos a questão do mal, muitos de nós, que muitas igrejas ou dogmas religiosos, inclusive eu, outroras, a gente coloca assim, que o mal tem a ver com a questão do, do inferno, demônio, aquela coisa toda. Por quê? Porque é muito mais fácil você colocar a responsabilidade das suas ações no outro ou numa figura, do que você admitir, você se arrepender e mudar a sua ação daquilo do ato que você teve. Então, muitas igrejas, a religiosidade no sentido fora a questão do espiritismo, não dizendo que as outras igrejas, outras religiões, elas são que ali não há a ajuda de Deus ou a sua espiritualidade. Não, mas eu acredito que, como a gente está estudando aqui, tem a ver com questão de processos. Tem pessoas ainda que elas só vão conseguir entender ali ainda, dentro do catolicismo, do protestantismo. Mas a espiritualidade, ela age ali. Também se trabalha ali, não há um desamparo de Deus ali. Diferente de nós, como eu falei na questão da revelação, que Kardec nos trouxe, dessa fé muito mais raciocinada, nós não vamos colocar no outro a ação que nós mesmos cometemos. Porque aqui está falando. Nós somos criaturas do amor, do bem. E a gente precisa confiar em quem? Como Kardec disse lá no início, quando nós temos a certeza da existência de Deus, devemos confiar plenamente em Deus e nas suas leis. Não precisamos colocar para o outro, seja naquela figura que eles falam muito, foi lá que fez, o inimigo. Não. Toda ação, boa ou ruim, é partida de cada espírito, de cada um de nós.